Então, agora, a gente vai falar sobre o princípio da indução matemática. Esse princípio, ele gera alguma confusão, às vezes, aí, então, vou tentar fazer passo a passo, tá? Então, o que a gente tem nesse princípio? A gente tem uma sequência de itens que precisam ser satisfeitos. Então, o que a gente tem aqui? Olha, escrevi da seguinte maneira. Seja R um número natural e P de N uma propriedade referente ao número natural N, que é um número maior ou igual a R. Suponhamos que P de R é verdadeira, PK implica em PK mais 1, para todo K ir maior ou igual a R, então a gente conclui que P de N é verdadeira, qualquer que seja o valor de N maior ou igual a R. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem que garantir que a nossa proposição inicial é verdadeira. Depois de garantir que a proposição inicial é verdadeira, a gente precisa garantir que uma proposição PK implica aí na seguinte, em PK mais 1. Isso aqui a gente está fazendo para números naturais, tá? Números naturais. Quando a gente consegue garantir essas condições, pelo princípio da indução matemática aí, a gente garante que a nossa proposição ela é verdadeira para todos esses valores de N. Então, o que a gente vai fazer? Vou fazer um exemplo, que é a demonstração aqui do binômio de Newton. Eu vou usar a indução, mas essa demonstração ela pode ser feita de muitas outras formas, tá? Então, primeiro, o que é o binômio de Newton? N aí, seja N um número inteiro positivo. O binômio de Newton, ele é uma expressão para a gente poder calcular a potência de uma soma. Então, se eu tenho A mais B elevado a N, para qualquer que seja N aí, natural, inteiro positivo, a gente vai ter a seguinte expressão para esse resultado. Então, a gente tem aí A elevado a N mais NA elevado a N mais 1, é uma expressão grande, né? Nem coube aí numa linha só minha. Antes de iniciar essa demonstração, vamos ver primeiro o que é um número binomial? Então, quando a gente tem aí N, um inteiro positivo, um número binomial é um número que pode ser escrito com a seguinte expressão. Então, quando a gente tem aí, olha, N fatorial sobre R fatorial, N menos R fatorial, a gente está escrevendo essa expressão como uma combinação de N em R aí, certo? E isso é o que a gente vai chamar aí de número binomial. Então, ele representa todas essas multiplicações aí, certo? E aqui a gente está considerando os valores de R variando de 0 até N. E aí, lembrando, né, que 0 fatorial é igual a 1, né, por convenção. Ainda antes de iniciar a nossa demonstração, eu queria lembrar vocês sobre a relação de Stiefel. Vocês já devem ter visto isso em análise combinatória, né? Só para a gente relembrar, para a nossa demonstração ficar mais clara. Então, a relação de Stiefel, ela diz que a soma aí das combinações NR com a combinação NR mais 1, ela resulta em N mais 1, R mais 1. Então, reparem, a gente tem o mesmo valor aqui, certo? E aqui a gente tem 1 a mais. A gente está somando mais 1, certo? Nessas condições, a gente tem o nosso resultado aí da soma. E a gente vai verificar esta propriedade, essa igualdade, diretamente. Então, eu vou fazer os cálculos mesmo. O que a gente tem? Olha, eu estou abrindo essa expressão. Essa combinação, ela é dada pela seguinte expressão, certo? Por definição. Então, N fatorial sobre R fatorial, N menos R fatorial. A nossa segunda combinação aqui, pela mesma definição anterior, N fatorial sobre R mais 1 fatorial, N menos R mais 1 fatorial, ok? Aí aqui, N menos R mais 1
vindo aí do N, do R mais 1 que tá aqui, certo? Eu já multipliquei, já tirei os parênteses, tá bom? Ok. É o que a gente vai fazer. Tá vendo que a gente tem denominadores diferentes? Então, a gente vai igualar esses denominadores. Para conseguir igualar esses denominadores, reparem que a gente tem fatoriais semelhantes, né? Quase iguais, cara. Tá vendo que R fatorial e R mais 1 fatorial? Esse R mais 1 é uma unidade maior que o R fatorial. E a gente tem também N menos R fatorial e N menos R menos 1. Então, N menos R é uma unidade maior do que o N menos R mais 1, ok? Por que eu estou falando isso? Porque eu posso abrir esse fatorial. Ao invés de escrever R mais 1 fatorial, eu posso escrever, deixa eu escrever aqui no cantinho, R mais 1 fatorial, vocês concordam que é R mais 1 vezes R fatorial? Certo? Da mesma maneira, se eu for escrever N menos R fatorial, vocês concordam que isso é N menos R vezes... Não, mas não vai caber, peraí, deixa eu pôr mais pra cá. N menos R fatorial é o mesmo que N menos R vezes N menos R menos 1 fatorial. A gente abrindo essa expressão? Então, é isso que eu vou fazer, olha. Só abrir a expressão para esses dois casos, para esses dois casos aí de fatoriais. Então, abrir o N menos R fatorial em N vezes R, que multiplica N menos R menos 1 fatorial. E abrir o R mais 1 fatorial em R mais 1 vezes R fatorial. Ok? O que a gente vai fazer? A gente vai somar aí essas frações. Então, a gente precisa ter denominadores iguais, né? A gente precisa ter frações aí, buscar frações equivalentes. Que é o que a gente chama de MMC, né? Então, vamos fazer isso. O que a gente vai ter? Já passei direto. A gente vai ter o seguinte denominador. R mais 1, que multiplica R fatorial. N menos R, que multiplica N menos R menos 1 fatorial. Certo? Então, são todas as expressões aí que aparecem no denominador, todas elas sendo multiplicadas. Quando a gente faz isso, na primeira fração aqui, eu preciso multiplicar o meu numerador por R mais 1, certo? Eu não tenho isso no meu denominador. A segunda fração precisa ser multiplicada por N menos R, multiplicada o numerador, tá? Ok? E aí, eu já escrevi em uma fração só mesmo, de uma vez, para a gente poder aí somar. Na hora que a gente faz isso, a gente tem um denominador que ficou assim, R mais 1 vezes R fatorial, N menos R, que multiplica N menos R menos 1 fatorial. Aí, eu só escrevi esse denominador voltando ele para uma expressão mais simples de fatorial, certo? Porque R mais 1 vezes R fatorial é R mais 1 fatorial, correto? E N menos R vezes N menos R mais 1 é o mesmo que N menos R fatorial. Só reescrevi aí para ficar de uma maneira mais simples a escrita. Eu vou continuar na próxima slide, tá? Porque o meu aqui não coube. Então, só reescrevi o que a gente já tinha no anterior, tá? O que a gente vai ter agora? Agora, a gente vai colocar em evidência os nossos termos aqui, olha, o N fatorial. Então, eu vou colocar esse termo em evidência. Na hora que eu faço isso, eu fico com N fatorial que multiplica N mais 1, correto? Porque eu ficaria ali R mais 1 mais N menos R, ok?
Então, eu já coloquei direto aqui, ó, n mais 1, certo? E aí, n fatorial que multiplica n mais 1 é o mesmo que n mais 1 fatorial, pelo que a gente acabou de falar, né? Então, vou só reescrever o fatorial para ficar mais simples, certo? Então, a gente chegou na seguinte expressão. E o que é essa expressão? Essa expressão, pela definição aí do nosso número binomial, ela é justamente dada por n mais 1 e r mais 1. É essa combinação, que é o que a gente queria mostrar, né? Então, fica aí a relação de Stiefel garantida e demonstrada aí. Demonstração direta, ok? Vamos agora fazer, então, a demonstração para o binômio de Newton mesmo, onde a gente vai usar a relação de Stiefel, tá? Então, nosso binômio de Newton, escrevi aqui novamente, é dado pela seguinte expressão. Aí, para facilitar essa escrita, para não ficar tão extensa a nossa escrita, que ela nem está cabendo na mesma linha aqui para mim, a gente vai usar aí os coeficientes binomiais. Então, eu vou escrever isso usando aí essas combinações, para ficar mais simples a escrita, tá? Então, eu estou usando combinações. Aqui a gente também poderia usar uma ideia de somatório, combinada aí com a combinação, que aí ficaria ainda mais simples a nossa escrita, ok? Então, eu vou usar essa expressão aqui agora, tá? Já que a gente já definiu o que é um coeficiente binomial. A gente vai usar nessa demonstração o princípio de indução. Então, o que a gente precisa? Primeira coisa, a gente precisa garantir a nossa hipótese base. Eu estou chamando de hipótese base aqui. O que é a hipótese base? Garantir que a nossa hipótese aí, que a nossa afirmação, que ela é válida para o nosso primeiro valor, para o nosso número inicial. Neste caso, nosso número inicial é 0, para n igual a 0. Então, a gente tem que garantir que a nossa afirmação ela é verdadeira, que o binômio de Newton ele vale para n igual a 0. O que fica aí a expressão do binômio de Newton para n igual a 0? Então, a gente teria a mais b elevado a 0. Só que aí todo número elevado a 0 é 1. Então, a gente tem que ter como resultado para a expressão do binômio de Newton um valor igual a 1. E a gente tem, né? Porque a combinação aí de 0 e 0 e a elevado a 0 vai dar 1. Porque o que a gente vai ter, façam aí, vou fazer aqui no cantinho, 0 fatorial sobre 0 fatorial, e aí 0 menos 0 fatorial, né? Isso aqui é igual a 1. Então, está garantido para o nosso ponto inicial, para a nossa hipótese base aí está garantido. Só que como ficou estranho, né, esse cálculo aí para n igual a 0, eu também vou fazer para n igual a 1. Não é necessário, mas eu vou fazer, tá? Só para a gente ter certeza que a nossa hipótese inicial ela realmente é válida. Então, para n igual a 1, a gente tem a mais b elevado a 1. Então, a mais b elevado a 1 é a mais b. Será que a expressão do binômio de Newton, que é dada por 1, 0, a elevado a 1, mais 1, a elevado a 0, b, será que ela também vai dar a mais b? E vai, né? Porque a expressão aí, a primeira combinação, a gente vai ter como sendo 1 fatorial, 0 fatorial, 1 menos 0 fatorial, que é 1 mesmo, não é? E a combinação 1 em 1 vai ficar 1 fatorial e 0 fatorial, que é 1 também, certo? Então, a gente vai ter aqui, olha, a mais b, certo? Porque aí vai ficar 1 vezes a elevado a 1, que é a, e 1 vezes a elevado a 0, que é 1, então 1 vezes 1, vezes b, que é b. Então, a gente tem aí garantido a nossa hipótese base. Nossa proposição inicial, ela é verdadeira. Ok. Tendo a proposição inicial verdadeira, a gente vai fazer a nossa hipótese de indução. O que é a nossa hipótese de indução? A gente vai supor que essa informação, que o binômio de Newton,
ele é válido para uma proposição aí, para um n igual a k, para algum k natural. Então, a gente está supondo a validade dessa proposição até um n igual a k. Então, o que é supor isso? É supor que a mais b elevado a k é dada aí pela expressão do binômio de Newton. A gente está supondo isso como verdade, certo? E aí, a partir dessa nossa verdade, a gente quer mostrar que vai valer para o próximo item, que vai valer então para k mais 1. Então, a gente quer mostrar que a mais b elevado a k mais 1 também segue a mesma proposição, também é garantido pelo binômio de Newton. Então, supondo aí, olha, nossa hipótese de indução, a gente está fazendo ela como verdadeira, a gente está supondo ela como verdade, e a partir dessa verdade, a gente quer justificar que também é válido para a mais b elevado a k mais 1. Então, vamos fazer essa justificativa. Então, eu tenho aí, o que é a mais b elevado a k mais 1? Concordam comigo que isso é a multiplicação de a mais b vezes a mais b elevado a k? Certo? Então, o que eu vou fazer é substituir a mais b elevado a k pela expressão do binômio de Newton, que a gente está supondo aí, pela nossa hipótese de indução, que ela é verdadeira. Então, é só substituir. E agora, a gente vai fazer as multiplicações. Então, eu vou fazer aqui a distributiva, né? Vou multiplicar aqui por A, depois vou multiplicar por B, todos esses valores. E aí, a gente vai obter o seguinte resultado. Olha, aqui eu tenho a multiplicação por A, tá? E aí, na linha de baixo, eu tenho a multiplicação por B, porque também não coube numa linha só. E aí, reparem um detalhe. Eu já coloquei aqui, olha, na multiplicação por A, eu mantive o segundo termo, mas na multiplicação por B, eu mantive aqui o penúltimo termo, tá? Que é para facilitar a nossa visualização agora. Ok? O que acontece quando a gente faz isso? Tá vendo que nessa multiplicação a gente tem alguns termos semelhantes? Tá vendo que este termo é semelhante com esse? Além disso, a gente tem outros termos semelhantes, né? Tá vendo que esse termo também é semelhante com esse? O que vai acontecer? Vocês concordam comigo que todos os termos que aparecem aqui entre essas somas, eles serão semelhantes um a um aí? Se ficou na dúvida, abre um pouco mais essa expressão aí, dá uma pausadinha no vídeo, e aí vocês vão ver que todos esses termos, eles são semelhantes. Eles sendo semelhantes, reparem mais uma coisa. A gente tem aqui, olha, K e 1, K e 0. Essas combinações, elas satisfazem ali a relação de Stiefel, certo? Da mesma forma, essa combinação, K e K, K menos 1, também satisfazem aí as condições da relação de Stiefel, certo? Então, a gente vai usar aí essa relação para conseguir somar essas combinações, ok? Então, usando a relação de Stiefel, que a gente acabou de ver, a gente consegue fazer essa soma. E aí, fazendo essa soma, notem que a gente chega no seguinte resultado. Então, K é 0, A elevado a K mais 1, K mais 1, 1, A elevado a KB, e assim vai. Reparem ainda que essa não é a expressão final que a gente quer chegar. Essa expressão a gente teria que ter um K mais 1 aqui e também aqui deveria ser K mais 1, só que está aparecendo K. Então, não é a nossa expressão final ainda. O que está faltando? Está faltando a gente perceber que a primeira combinação ela é igual à combinação K mais 1, 0. Essas duas expressões, elas resultam no mesmo resultado. Façam aí a continha do lado para garantir. Da mesma forma, K e K é equivalente aí a K mais 1, K mais 1. Essas duas combinações também são iguais, elas resultam no mesmo valor.
Façam aí também no cantinho, só para vocês garantirem isso. Sendo assim, a gente pode substituir, né? Eu posso escrever no lugar desta combinação e essa outra no lugar desta. E aí, na hora que a gente reescreve, usando essa ideia, a gente tem o nosso resultado final, a expressão final aí para o binômio de Newton. Então, a gente mostrou que se P de K é verdade, isso garante que P de K mais 1 também é uma verdade. Então, o que a gente fez? Mostrou a hipótese inicial como verdadeira, supôs que P de K era uma verdade e, a partir disso, conseguiu justificar que P de K mais 1 também era verdadeiro. A gente satisfez todas as condições aí da demonstração por indução. E, por isso, a gente pode garantir aí o binômio de Newton como uma verdade. Então, nossa demonstração termina aqui. Nossa demonstração por indução está concluída, ok?